Então, pessoal, vamos lá, né? Hoje nosso tema é muito especial, vamos falar sobre chocolate e tem muito para se falar sobre chocolate. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que eu não sou chocolatier, não sou especialista em chocolate. Eu fiz alguns cursos para conhecer um pouquinho mais sobre esse ingrediente, para entender a função dele nas receitas, saber o básico de como trabalhar com chocolate, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Minha especialidade é mais bolos, né? Mas a gente tem que conhecer um pouquinho de cada ingrediente para também utilizar nos bolos. Eu trabalho com chocolate nobre, que é o chocolate, esse aqui que vocês estão vendo, que é na embalagem já diz ali chocolate, tá? Que em sabor é uma questão, ele é muito diferente da cobertura desse chocolate fracionado. Em sabor, ele é muito mais rico em sabor. Só que ele tem um detalhe, ele tem uma particularidade, que para que você consiga usar esse chocolate, por exemplo, na decoração de um bolo, você precisa temperar. E deixa eu explicar primeiro o que é temperagem, né? Porque às vezes tem pessoas aqui que não sabem. Temperagem nada mais é do que a gente ajustar as moléculas do chocolate, ali as partículas de gordura da manteiga de cacau, para que elas fiquem estáveis. A manteiga de cacau, elas têm algumas gorduras que elas endurecem em temperaturas diferentes. Então, isso torna o chocolate instável. Então, quando o chocolate é derretido, é como se a gente fizesse uma bagunça, desorganizasse as partículas ali de chocolate. Só que para a gente fazer com que o chocolate endureça e endureça estável, a gente tem que movimentar essas moléculas para que elas se agrupem novamente e fiquem certinhas ali. Se a gente só derreter e colocar na geladeira, vai acontecer daquelas moléculas ficarem todas bagunçadas e elas não vão cristalizar corretamente. Então, existe um processo que a gente chama de temperagem, que a gente vai basicamente ajustar essas moléculas, essas partículas da gordura da manteiga de cacau, para que elas deixem o chocolate estável. Para isso que serve a tal da temperagem. E a temperagem, ela necessita de situações específicas. Por exemplo, é preciso, para quem trabalha com chocolate, para quem quer trabalhar profissionalmente com chocolate, tem que ter um ambiente climatizado. Ou seja, se você mora numa cidade que faz calor e você não tem um ar-condicionado na tua cozinha, no teu ambiente de trabalho, esqueça. Não vai dar certo, você precisa ter um ambiente climatizado. A condição ideal de temperatura para se trabalhar com chocolate é em torno de 18 a 21 graus. O ideal é que você tenha uma condição de temperatura ideal para se trabalhar com chocolate. Se você lá está trabalhando, você mora numa cidade que faz 35 graus, eu recomendo que você ou invista num bom ar-condicionado, ou então você esqueça a ideia de trabalhar com chocolate, né? Porque o indicado é que você trabalhe então com cobertura, que não precisa de temperagem, né? Ou então, né, invista num ar-condicionado se você quer trabalhar com isso, porque o chocolate exige essa condição de temperatura. Existem algumas temperaturas diferentes para chocolate branco, chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Eu até anotei aqui, porque a gente não lembra às vezes tudo de cabeça, mas sempre isso vem indicado na própria embalagem, tá? Então, aqui nessa embalagem do chocolate, deixa eu ver qual que eu tô olhando aqui, o chocolate meio amargo, esse aqui. Ó, a condição de trabalho dele é entre 31 e 32 graus. Tem que derreter ele primeiro a 40 a 45 graus, e ele vai voltar. Você vai mexer ele até que ele atinja 31 a 32 graus para ele ficar na temperatura de trabalho que a gente chama. Os livros, a literatura, que fala mais tecnicamente sobre o chocolate, eles têm o seguinte número. Para o chocolate meio amargo, vai derreter entre 45 e 50 graus. O chocolate ao leite também entre 45 e 50 graus. E o chocolate branco até 45 graus. Então, ele vai atingir essa temperatura ou no banho-maria ou no micro-ondas. Eu prefiro micro-ondas por não ter contato com água. Aí você vai movimentar, agitar essas partículas do chocolate, seja no choque térmico aqui na bancada, ou seja por adição, até que ele atinja 28, 29 graus para o meio amargo, 26 e 27 ao leite ou chocolate branco. E a temperatura de trabalho, que é quando a gente manuseia esse chocolate para, por exemplo, fazer uma decoração ou colocar em forminhas, alguma coisa assim. Para o chocolate meio amargo é entre 31 e 32 graus. E para o ao leite e branco é entre 29 e 30 graus. Pessoal, eu tenho aqui, eu trouxe para mostrar para vocês basicamente o que é o processo da temperagem. Existem duas formas de se temperar, tá? A primeira forma, que é a mais tradicional, que vocês devem ter visto já em algum lugar, é quando você derrete o chocolate na temperatura indicada. No caso aqui eu tenho chocolate meio amargo, seria 45 a 50 graus.
Você derrete no micro-ondas e aí você faz aquela bagunça aqui na bancada, né? Vocês já devem ter visto, o pessoal pega aqui aquela espátula de chocolate, faz isso aqui, leva para lá e para cá e tal, né? Eu acho muito bacana de ver isso, mas eu não sou a favor da lambança que dá isso aí. Tá, eu acho que dá muita bagunça, eu já faço bagunça suficiente quando eu vou fazer bolos, né? Então fazer mais uma bancada cheia de chocolate para mim não é muito agradável. Para mim fica aquela meleca, né? Então, mas existe essa forma de temperar. O que acontece? O chocolate sai quente aqui do recipiente, se joga numa superfície fria, a superfície tem que estar limpa, higienizada. Sabia que limpeza e higienização são coisas diferentes, né? A higienização vai mais funda do que a limpeza. A limpeza eu passo um paninho. A higienização ela é um pouquinho mais caprichada. Pega uma esponja, uma água quente, alguma coisa assim, porque esse tipo de material aqui, ó, por exemplo, essa mesa aqui, ó, é mármore. Isso aqui é um material poroso. Pode ser que ela retenha umidade dentro dela, pode ter, né, algum micro-organismo lá dentro. Então, é por isso também que eu prefiro o outro método que eu vou mostrar para vocês. Mas existe essa temperagem onde se dá um choque térmico até atingir a temperatura ali, que é 28, 29 graus, indicado para chocolate meio amargo. Depois eu pego tudo, volto para o meu bowl, agito um pouquinho mais, ele vai voltar para a temperatura de trabalho, que é 31, 32. Se ele não atingir, eu posso levar mais 5 segundinhos no micro-ondas, ele vai voltar para essa temperatura de trabalho. Aí eu posso regular no micro-ondas, tá? Mas existe também a temperagem por adição, que a gente chama, que é uma temperagem que eu vou derreter o chocolate e eu vou adicionar, depois que ele atingir a temperatura aqui de 45, 50 graus, eu vou adicionando chocolate em temperatura ambiente aqui para ele ir cristalizando, para ele ajudando essas moléculas aqui cristalizarem. E é essa temperagem que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo, eu vou colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Me acompanhe. Ó, eu coloquei 30 segundinhos no micro-ondas e o chocolate ainda tá, ó, em gotinha, ele não começou a derreter ainda. Ó, gente, aqui começou, ó, ele já não tá balançando tanto, então ele começou a querer derreter ali. Vou colocar mais um pouquinho. E por que eu coloco de 30 em 30, né? Se ele vai precisar mais do que 30 para derreter. Coloco de 30 em 30 para eu ir vendo o aspecto do chocolate e também não ter o risco dele queimar. Porque se ele queimar, esqueça a temperagem. Não vai rolar temperagem se o chocolate queimar. Você pode até usar para outra coisa, tentar colocar num recheio, alguma coisa, se ele passar um pouquinho do ponto, mas para temperar não serve mais. Ó, aqui o meu chocolate já começou a derreter, ó, vejam lá. E eu vou medir aqui, ó, vamos ver em que temperatura que tá, ó. 33, eu vou misturar aqui um pouquinho. E eu vou deixar mais um pouquinho porque eu quero que ele atinja a temperatura indicada, que é 45 a 50 graus. Pessoal, olha lá, ó, deixa eu tentar mostrar aqui. Estão vendo ali? 46 graus, 47. Opa, peguei o lugar errado agora, pegando na colher. Dá pra ver? 47? Sim. Dá, né? Sim. Então, aqui já tá na condição que eu vou começar a adicionar. E aqui, a quantidade que eu tenho aqui separado é 20% do que eu derreti aqui. Então, aqui eu tenho 200 gramas e eu tenho 20% dessa quantidade separada. O que eu vou colocar? Eu vou colocar mais ou menos a metade desse chocolate aqui dentro e vou esperar alguns segundinhos, aqui uns 30 segundos, tá? Deixa ele descansar aqui um pouquinho e daqui 30 segundos eu vou começar a agitar esse chocolate. Bom, gente, coloquei aqui 30 segundos e agora a minha função aqui é começar a agitar esse chocolate porque eu preciso derreter essa quantidade que eu coloquei aqui dentro do meu chocolate derretido. E aqui vai ficar fácil, vou colocar aqui. Só que aqui, nesse tipo de temperagem, eu tenho que mexer sempre até que se derreta tudo. Eu vou colocando aos pouquinhos para ir trabalhando na temperatura, mas eu não posso parar de mexer. Então, e quando eu falo mexer, eu não estou batendo o bolo, tá? Eu estou só mexendo o chocolate. Então, o instrumento apropriado é uma espátula e não um fouet, tá? Não usem fouet para fazer isso, porque eu não quero adicionar ar. Ó, aqui meu chocolate já chegou em 39 graus. Opa, 39. Então, eu vou colocar mais um pouquinho, vou colocar mais a metade desse chocolate aqui.
E vou mexer novamente. Eu preciso chegar na temperatura desse chocolate em 32 graus. Então, por isso que é importante eu colocar aos pouquinhos e vou mexendo. Caso eu chegue na temperatura de 32 graus antes de acabar esse chocolate que tem aqui, eu vou parar. Eu não preciso adicionar o restante se eu chegar aqui antes a 32 graus, tá? Ó, 35 graus. Dá pra ver? Opa, pegou na espátula, peraí. Quero virar aqui 35. Então, eu vou colocar mais um pouquinho. E aí, eu vou adicionando até eu chegar nos 32, que é o que eu preciso. E vocês estão vendo que tá derretendo bem facinho esse chocolate que eu tô adicionando aqui, ó. Claro, preciso mexer, preciso agitar ele aqui, para ele se misturar e derreter também. Sempre pegando na lateral do bowl. E dando uma leve pressionadinha aqui no fundo, para ele derretendo todas essas gotinhas do chocolate. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, 32 graus. Deixa eu só mostrar aqui que eu já cheguei na temperatura. Dá pra ver, né? Uhum. Então, aqui, ó, gente, sobrou um pouquinho, tá? Sobrou pouquinho, mas assim, contando que era só 40 gramas que eu tinha aqui, eu não vou usar esse restinho, por quê? Porque aqui eu já tô na temperatura ideal de trabalho. Se eu colocar esse restinho de chocolate aqui dentro, pode ser que ele não derreta, né? Porque ele já tá na situação ideal de trabalho. Então, já atingi aqui a temperatura, o meu chocolate já tá temperado corretamente, e agora eu já posso trabalhar com ele. Ó, aqui eu tô só espalhando, para vocês verem, às vezes, aquelas... Tem algumas lascas que a gente vê em bolos, né, principalmente, que fica bem bonito para colocar na lateral do bolo. Então, eu pego com a própria colher e vou espalhando uma certa quantidade aqui, ó. Ele vai secar bem rapidinho. Ó, aqui eu tô tentando fazer um detalhezinho aqui, ó. Vou pegar da metade pra cá. Fazer uns risquinhos aqui. E daí, deixa eu pegar uma espátula aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui essa. E aí, decoração com chocolate, gente, vocês têm que brincar. Tem que brincar. Eu tô usando aqui um tapetinho de silicone, porque ele é muito fácil de soltar depois. Opa, escorreguei aqui. Quero fazer tipo uma folha. Vamos tentar fazer aqui uma folha. Ó, isso aqui são folhas que vocês podem fazer para decorar bolo. Isso aqui eu já vi em sites americanos, o pessoal usa bastante. O que eles fazem? Eles pintam essas folhas aqui de dourado, por exemplo, e revestem o bolo. Fica muito bonito, fica muito legal. Outra coisa que dá para fazer com esse mesmo tipo de chocolate, só que aqui já está muito firme para eu fazer, é colocar num saquinho de confeitar, fazer um furinho bem pequenininho, ou até num papel manteiga, dá para fazer aquele rolinho de papel manteiga, e fazer aqui círculos, né? Sobre uma folha de acetato ou sobre um papel manteiga mesmo. Fazer círculos aqui, né? Fazer como se fossem movimentos circulares e revestir o bolo, como ela falou ali agora, no plástico bolha, mas dá para usar essa folha de acetato e revestir o bolo, fica um efeito bem bonito também. Ó, o chocolate, quando ele está cristalizado, quando ele está temperado corretamente, ele fica com esse aspecto acetinado, ó. Ele perde um pouco do brilho, ele fica fosco. Mas, ao mesmo tempo, ele não fica manchado, não fica esbranquiçado e não fica com aquele aspecto suado. Então, quer dizer, aqui ele foi temperado corretamente. Ele fica diferente, fica com aspecto acetinado. E aí, ó, para vocês terem certeza que ele deu certo,
Isso aqui seria já a decoração do meu bolo. Ó. Tirei a placa inteirinha. Isso aqui eu posso fazer várias e revestir o meu bolo. Olha que bonito que fica desse lado aqui, ó. Fica brilhoso, fica firme, não tá suando, ó. Eu tô encostando com o meu dedo aqui, não tá ficando marca do meu dedo, não Você tá quis suando. fazer uma flor, uma tulipa? Não, eu fiz um... É como se fosse aquelas plaquinhas que revestem bolo, sabe? É, ficou parecendo uma tulipa. Ficou até bonito, né? Mas, ó, eu posso pegar aqui, ó, vocês podem ver, ó, não tá úmido, não tá molhado, não tá, ó, não fica Mostra nada... o dedinho, mostra o Ó o dedinho. dedo, ó o dedo, ó o dedo. Ah, Chocolate não sei temperado corretamente, é isso aqui, ó. Você tem que poder trabalhar com ele, dá até dor de quebrar. E aqui um detalhe importante que é o seguinte, gente. Se eu passei uma camadinha muito fina, esse chocolate pode quebrar. Essa camadinha aqui tá super fina, ó. Eu deixei muito fininha. Então, na hora de tirar ali do coisa, ela ficou um pouquinho sensível, deu uma rachadinha ali, ó. Mesmo assim, ela tá bem firme, bem brilhosa. Olha que bonita. O brilho dela, ó. Isso aqui na decoração de um bolo, gente, fica muito charmoso e fica muito bonito.